nós colocamos um tema importantíssimo, que é exatamente o tema da competência tributária. E, ao começar a fazer essa análise desse tema, o tema da competência tributária, a gente vai só lembrar uma coisa que eu insisto muito com vocês, né? Vocês têm percebido que tem determinados conceitos, tem determinadas ideias, tem cada ramo do direito tem a sua forma de entender o mundo que o cerca. Ou tem uma determinada mentalidade. Então, por isso que muitas vezes eu repito a mentalidade daquele ramo de estudo. Por quê? Para que vocês já se condicionem, porque quando vocês forem trabalhar na área, você já tem um condicionamento da forma que você vai pensar, a forma que você vai agir, qual deve ser a sua mentalidade naquele determinado ramo do direito. Então, aqui, a gente sempre inicia que, quando você vai analisar a competência tributária, você tem que lembrar que o tributo, ou o direito tributário, ele está submetido ao princípio da estrita legalidade, como nós já vimos anteriormente. Então, da estrita legalidade está dizendo que as atividades, todas as atividades que vão ser feitas dentro da atividade tributária, seja de criação, seja de lançamento de tributo, cobrança, fiscalização, todas as atividades relacionadas à atividade tributária, elas têm que estar previstas em lei. Então, por isso que o próprio artigo 6º do Código Tributário Nacional Brasileiro, ele estabelece que a competência tributária é a aptidão para criar ou instituir os tributos. E aí, o que acontece? Nessa capacidade, essa aptidão para criar ou instituir tributos, quem estabelece é a própria Constituição. A Constituição Federal de 1988, se você olhar lá o título reservado a essa parte da atividade tributária, você percebe que a Constituição brasileira, ela otorga competência tributária a todos os entes políticos. Lembrando, quem são os entes políticos, né? São aqueles entes que participam do Estado. E quem são eles? A União, que é exatamente o governo federal, os Estados-membros, que são os governos estaduais, o Distrito Federal, que é o governo distrital, e os municípios, os governos municipais. Então, esses 4 entes políticos, eles possuem competência tributária, ou seja, eles podem criar e instituir seus tributos. Mas eles podem criar e instituir tributos como eles quiserem? Não. Eles só podem criar dentro dos limites estabelecidos pela própria Constituição Federal de 1988. Então, ela estabelece lá quais são os tributos que cada um desses entes políticos eles podem criar. E essa criação tem que ser através de uma lei. Então, o que acontece? Qual é a lei necessária para tratar dos tributos estaduais? As leis estaduais. A lei do Ceará pode valer para o Rio Grande do Norte? Não. A lei do Ceará, a lei tributária cearense, ela só vai valer para os tributos do estado do Ceará. Ela não vale para tributos de outros estados. Ela só vale para os tributos do estado do Ceará e só vale para aquilo que acontecer dentro do estado do Ceará. Então, por isso que a Constituição ela é importante para exatamente estabelecer essas diretrizes. E quais são as características de uma competência tributária, né? É importante. O artigo 7º, você vai ver que como a atividade tributária é uma atividade vinculada, então praticamente tudo está disciplinado na lei. Então, por isso que o próprio Código Tributário Nacional, que ele é considerado uma lei complementar, lá no artigo 7º, ele estabelece a característica da indelegabilidade. E aí, o que acontece? É importante você lembrar do conceito de delegação que você viu lá, em Direito Administrativo 1. Lá em Direito Administrativo 1, quando você estudou os poderes administrativos, você estudou o fenômeno da delegação. Ou seja, uma determinada autoridade, ele pode passar para o seu subordinado, para que ele realize uma determinada atividade, é a atividade de delegação, como também ele pode pegar uma autoridade, pode pegar de um subordinado uma atribuição e ele mesmo fazer a autoridade, que é exatamente o fenômeno da avocação.
você tem esses dois fenômenos. Pois bem, quando a gente trata desse fenômeno aqui no direito tributário, ele vem exatamente com o prefixo "um". Esse prefixo "um", ele quer dizer não. Então, quer dizer que ele não pode ser delegado. Então, o que é que isso significa? Que para instituir, ou seja, para criar, a criação e a instituição de um determinado tributo só pode ser feito pelo ente que recebeu a competência tributária da Constituição. Então, se o tributo é do Estado do Ceará, só quem pode criar ou instituir esse tributo é o Estado do Ceará. O Rio Grande do Norte não pode estabelecer por ele, o Pernambuco não pode estabelecer por ele, Piauí não pode estabelecer por ele, São Paulo não pode estabelecer por ele, somente aquele determinado ente político. E essa capacidade de você criar seus tributos é chamado, dentro do direito tributário, dentro da relação tributária, de capacidade tributária ativa. A capacidade tributária ativa são aquelas pessoas que podem criar ou instituir tributos. Não esqueçam que a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, eles são pessoas jurídicas. São pessoas jurídicas de direito público interno, de acordo com as lições de direito administrativo e de direito civil. Então, cada um desses entes vai ter a sua capacidade tributária ativa. E o que é que ele pode fazer com essa capacidade tributária ativa? Ele pode criar tributos, ele pode estabelecer funções de arrecadação, ele pode estabelecer atividades de fiscalização, de execução da atividade tributária e pode ainda delegar algumas dessas atividades, ou de arrecadação, fiscalização ou execução, para outro ente. É o caso do ITR, o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, onde a União é a titular, ela tem a capacidade tributária ativa, mas ela estabelece que a arrecadação é feita exatamente pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, a criação e instituição não pode ser delegadas, mas as outras atividades, que são consideradas funções, né, de arrecadação, fiscalização ou de execução da atividade tributária, elas podem ser delegadas, tá certo? Você tem que distinguir a criação e instituição da arrecadação, fiscalização e execução. Essas três últimas, elas podem ser delegadas. A primeira, que é a de criação, ela não pode. Só pode ser exercida por quem tem a capacidade tributária ativa. A outra característica do tributo é a característica da facultatividade. E o que é a facultatividade? Na facultatividade, quer dizer que o ente responsável, aquele ente público que tem aquela determinada capacidade tributária ativa, ele faz o tributo se ele quiser. Ele não é obrigado a criar o tributo. Ele só cria se ele quiser. Por isso que quer dizer exatamente a facultatividade. Aqui eu faço uma crítica, tá certo? Pelo seguinte, aquilo que vocês aprenderam lá em direito administrativo, que no direito público, você lida com o interesse coletivo e não com o interesse privado. Então, como você lida com o interesse coletivo, é o interesse de todos. Então, a pessoa que tiver responsável por executar o interesse de todos, ela não pode utilizar convicções ou ideologias pessoais. Ela tem que utilizar exatamente a racionalidade e fazer o que é melhor para a coletividade. Então, por isso, na minha visão, a característica da facultatividade é uma visão errada. Porque não cabe ao gestor ou ao governo, são as pessoas que estão no comando naquele determinado período, saber se vai instituir ou não um tributo. Isso na minha visão, está errado. Mas, entretanto, o STF, ele, ao julgar uma ação que tratava o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele estabeleceu exatamente essa característica, a característica da facultatividade. Então, essa característica da facultatividade não foi criada por lei, ela não é prevista em lei. Essa característica da facultatividade,
Ela não foi criada pela doutrina. Na verdade, essa característica da facultatividade, ela foi uma invenção do STF num julgamento da Lei de Responsabilidade Fiscal, mais especificamente do artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, por isso que acabou tendo essa característica da facultatividade. Mas, na minha visão particular, eu acho que ela não é aplicável. Tá certo? Eu acho que essa facultatividade ela não é aplicável. Porque, como é um interesse público, não caberia ao governante tomar a decisão ou não. Cabe a ele executar. Simplesmente isso, de maneira racional. Então, por isso que quem quiser depois fazer uma análise ou concordar com o STF, esteja à vontade. A minha posição não concorda muito com essa característica, tá certo? Mas, como ela está dentro, hoje em dia, daquilo que foi estabelecido pelo STF, a gente tem que exatamente fazer os comentários, embora a gente faça essa advertência. E a terceira característica é a imprescritibilidade ou incaducabilidade. O que é isso? Quer dizer, o in, como eu já falei para vocês, sempre esse prefixo in, ele quer dizer não. Então, não prescreve ou não caduca. Ou seja, não é porque um determinado tributo ainda não foi criado que ele nunca mais pode ser criado, né? Ou seja, o direito de criação e instituição do tributo não se perde com o tempo. Por que essa imprescritibilidade ou essa caducabilidade ela acontece? Porque no Brasil tem um tributo que até hoje ele ainda não foi instituído, ele ainda não foi criado. Vocês sabem que tributo é esse? É o IGF. Vocês estão vendo aí? O tributo que no Brasil ele ainda não foi criado é o IGF. Alguém sabe que tributo é esse? Parece brincadeira, né? No Brasil, um dos países de maior carga tributária, tem um tributo no Brasil que ainda não foi criado, que é exatamente o IGF. Alguém sabe o que é que significa? Imposto sobre grandes fortunas. Muito bem, Damiana. Imposto sobre grandes fortunas. Então, infelizmente, esse tributo ele ainda não foi criado. Como ele ainda não foi criado, ele não pode ser cobrado. Existem, se vocês depois entrarem no site da Câmara dos Deputados, vocês vão ver aí mais ou menos, eu acho que tem uns 10 projetos sobre a criação do IGF. Mas eles não saem do canto. Por quê? Porque no dia que ele for criado, muita gente vai ter que pagar mais tributo. Então, por isso que os deputados, eles não se empenham. E a maioria dos deputados se encaixaria dentro dessa situação. Então, eles também não têm interesse que esse tributo vá para frente. Tá certo? Então, é só uma peculiaridade, né? Um país com a carga tributária tamanha como a do Brasil, tem um tributo que até hoje não foi criado, que é exatamente o IGF. Vocês estão conseguindo compreender até aqui a competência tributária? Tudo bem? Então, vamos continuar aqui a nossa análise, né? Já que vocês não têm dúvidas. Então, existe só um tipo de competência tributária? Não. Nós temos alguns tipos de competência tributária. Por isso que nós colocamos aqui as espécies. O primeiro tipo de competência que nós temos é a competência privativa ou a competência exclusiva. E aí, a gente fez aqui uma tabela para que vocês possam entender melhor essa competência privativa ou exclusiva. As competências privativas ou exclusivas são aquelas que são exercidas somente por um ente. Ou seja, são aquelas competências que somente aquele ente pode agir, ou somente aquele ente pode realizar. Como em relação aos impostos. Então, perceba que a Constituição, no artigo 153, ela estabelece os impostos que a União ela pode instituir. Primeiro é o II, Imposto de Importação. Segundo é o IE, Imposto de Exportação. O IR é muito falado, mas aí o que acontece? Porque tem o IR pessoa física e tem o IR pessoa jurídica. O IR é imposto de renda. O IPI, imposto sobre produtos industrializados. O IOF,
Imposto sobre Operações Financeiras, ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, e o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas. Professor, são muitos tributos, né? Se você contar aí, a União tem 7 impostos. Então, a União, ela tem 7 impostos. E o Constituinte brasileiro, ele achou que esses 7 ainda não eram suficientes. Por quê? Vocês verificarão posteriormente que a União, ela pode criar um imposto chamado imposto residual. Por isso que a União, esse elenco, né, ou seja, esse elenco de espécies tributárias, esses impostos aí, eles não são somente esses que são admitidos para a União, porque ainda existe essa exceção que é o imposto residual. Para os estados e o Distrito Federal. Os estados e o Distrito Federal, eles têm direito a 3 tipos de impostos. O ITCD, Imposto sobre Transmissão, Calça-Mortes e Doações. O ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Não são todos, são alguns serviços que são estabelecidos pela lei do ICMS. E o IPVA, Imposto sobre Propriedade sobre Veículos Automotores. E o Estado e o Distrito Federal pode criar outros impostos além desses? Não. No caso deles, esse elenco, ou seja, essa enumeração, ela é exaustiva, ou seja, só são esses que eles podem criar, não existem outros. A única exceção é da União. E estão previstos lá no artigo 155 da Constituição Federal. Dos municípios e do Distrito Federal. Então, só lembrando, por que o Distrito Federal ele tem competência tanto dos estados quanto dos municípios? Porque o Distrito Federal ele é considerado um ente da federação, então ele estaria equiparado aos estados, mas ele não tem divisão em municípios. Então, por isso que o Distrito Federal ele acaba com as duas atribuições. Ele acaba com as atribuições dos estados e as atribuições dos municípios, inclusive tributárias. Então, por isso que os municípios do Distrito Federal, as competências tributárias deles estão previstas lá no artigo 156 da Constituição Federal. Quais são os impostos que os municípios e o Distrito Federal pode instituir? São exatamente o IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, e o ISS, são o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, excetuado somente aqueles que são cobrados no ICMS. Isso daqui não se preocupe em relação a esses serviços, porque a legislação ela estabelece quais são os serviços que se submetem ao ICMS e todos os outros se submetem ao ISS. Empréstimos compulsórios. Nós vimos que a Constituição Federal de 88, ela criou 2 tributos que não existiam, né? São chamados empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Pois bem, os empréstimos compulsórios só podem ser instituídos pela União. Nós temos 2 tipos de empréstimos, vamos estudar posteriormente, e só quem pode instituir é a União, previsto lá no artigo 148 da Constituição Federal. Você vê aqui que nem os estados e nem os municípios têm direito de instituir os empréstimos compulsórios. E as contribuições especiais que também foram instituídos pela Constituição de 88, nós temos casos que podem ser instituídos pela União, que estão previstos lá no artigo 149, caput, e o parágrafo 1º, e os estados também se encaixam na situação do parágrafo 1º do artigo 149, bem como os municípios e o Distrito Federal. Então, você percebe que a situação do artigo 149, parágrafo 1º, todos eles têm. Agora, do 149 caput, somente a União. Posteriormente, não se preocupem que aqui a gente está só tratando sobre essas competências. Posteriormente, a gente vai fazer uma análise de cada um dos tributos. E a COSIP. A COSIP é a contribuição para o sistema de iluminação pública ou contribuição para a iluminação pública. Aí, alguns estados chamam COSIP, outros estados, outros municípios chamam de CIP.
Aí depende da nomenclatura, não tem tanto problema aqui para a gente, tá certo? Então pode ter COSIP ou CIP. Percebam que quem trata de iluminação pública no Brasil são somente os municípios, certo? São somente os municípios. A União e os estados, eles não tratam. Ah, professor, por que o Distrito Federal também pode tratar? Porque as atribuições dos municípios no Distrito Federal cabem também ao próprio Distrito Federal. Professor, e por que tem esse artigo 149A? Por quê? Porque no Brasil, por muito tempo, se entendia que a espécie tributária a ser cobrada para remunerar a iluminação pública deveria ser a taxa. Mas o STF, quando ele foi fazer uma apreciação melhor da matéria, ele viu que a espécie tributária correta não era taxa, era contribuição. Então, por isso que as antigas TIPs, taxas de iluminação pública, elas findaram por uma decisão do STF, que o STF ele viu a imprecisão, que na verdade a atividade de iluminação pública ela não se encaixa como taxa e se encaixa sim como contribuição. Depois a gente vai analisar as definições e eu vou fazer essa análise mais aprofundada para vocês. Então, por isso, as antigas TIPs, as antigas taxas de iluminação pública, elas acabaram. E aí, para não ficar nenhum tributo para ficar responsável pela iluminação pública, é que fizeram exatamente as CIPs. Então, incluíram esse artigo na Constituição Federal. E ele foi incluído exatamente aí no artigo 149A. Esse 149A porque inclui alguma coisa que não estava no início, né? E aí, para você não mudar a numeração dos artigos posteriores, você coloca essas letras, né? Artigo 149A, B, C, porque você foi incluindo e não queria mexer na numeração de toda aquela determinada norma. Entendido? Vocês conseguiram perceber essa situação? Certo. Então, como vocês estão conseguindo acompanhar, vamos seguir adiante, né? A outra espécie de competência tributária é a competência comum. Onde a competência comum, ela está prevista lá no artigo 145, incisos 2 e 3 da Constituição Federal. São exatamente as taxas e as contribuições de melhoria. Por que ela é uma competência comum? Porque tanto a União, quanto os estados, quanto o Distrito Federal, quanto os municípios, eles podem estabelecer as taxas e contribuições de melhoria. Então, pode ser instituído por qualquer ente político. Nós vimos no tópico anterior, ou no item anterior, que somente alguns entes poderiam instituir aquelas espécies tributárias. Nesse item aqui, ou nessa espécie aqui, nós estamos vendo que qualquer um dos entes políticos podem instituir esses tipos de espécies, tanto as taxas quanto as contribuições de melhoria. Veja que quando você vai, geralmente no órgão público, e pede alguma coisa, você paga uma taxa. Então, essa taxa, para a sua demanda, tanto quem pode instituir, a União tem suas taxas, os estados têm as suas taxas específicas, o Distrito Federal tem as dele e os municípios têm as deles também. Então, cada um deles tem as suas taxas específicas. E não são sobre o mesmo assunto, são sobre assuntos diferentes, via de regra. A contribuição de melhoria também. E aí a gente vai ver posteriormente, a gente vai dissecar mais um pouquinho, já no próximo estudo, exatamente qual é essa diferenciação entre a taxa, o que é taxa, o que é contribuição de melhoria. Nós temos ainda as competências, chamadas competências residuais. E o que é um resíduo, pessoal? É aquilo que sobra, né? O resíduo é aquilo que sobra. Então, se futuramente houver a necessidade de instituir um novo imposto, existe a previsão da instituição de um novo imposto futuramente, chamado de imposto residual. Está previsto no artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. Mas somente a União tem competência para instituir esse imposto residual. E também existe previsão de
surgir uma contribuição residual, ou seja, uma nova contribuição especial. Está previsto, a possibilidade dela está prevista no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Também, assim como o imposto residual, só quem pode criar essa contribuição residual também é somente a União. Nos dois casos, a competência tributária cabe exclusivamente à União. Competência extraordinária, que é uma competência extraordinária, é algo que não é previsível, né? Ou seja, é extraordinário, além do comum, além daquilo que é ordinário, além daquilo que é corriqueiro. Então, em situações excepcionais, ainda pode ser estabelecido alguns tributos. Artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal. Que aqui, essa competência extraordinária, ela é referente algumas espécies tributárias que também só cabe à União. E nós temos, por fim, a competência cumulativa, que está previsto lá no artigo 147 da Constituição Federal, onde ela cabe tanto ao Distrito Federal e como também aos territórios. Então, ela cabe a esses dois entes, ao Distrito Federal e aos territórios. Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho a exposição?